a gente selecionou esse texto da enciclopédia da Stanford, intitulado, né, Epistemologia. É um verbete que dá um panorama geral de vários ramos, vários problemas, vários conceitos importantes para a gente conhecer um pouco desse campo, né? Então, no último grupo aqui, só para recapitular, nós fizemos uma apresentação do grupo, a gente fez uma familiarização sobre o que é filosofia, para quem tem menos familiaridade com o tema, e a gente conseguiu ler essa primeira parte aqui, né, que estamos discutindo, um bom tempo, coisas relativas a essa primeira parte do texto. E aqui, só para recapitular, então, começa ali, o texto começa com a etimologia da palavra, né, episteme, logos. Então, a gente viu as possíveis traduções para o inglês, né, no português a gente normalmente traduz por teoria do conhecimento, epistemologia, ou simplesmente fala epistemologia mesmo, né. Então, a gente entendeu que é o estudo do conhecimento em suas diversas facetas, né, suas diversas ramificações. Além disso, a gente também viu que, apesar do termo ter surgido lá mais ou menos ali pela modernidade, pelo fim da modernidade, a epistemologia é um campo já estudado há muito tempo. O tema conhecimento já é um tema filosófico desde a antiguidade, né? E aí os autores, eles fazem um guia histórico aqui, mencionam Platão lá, a pergunta o que é o conhecimento, né? Depois ele dá um salto lá para a modernidade, né? Pula a Idade Média, vai para a modernidade, fala um pouquinho do Locke, do Kant, das abordagens deles muito rapidamente, e aí fala do Russell também na filosofia contemporânea, menciona, né? E depois, então, ele cita alguns exemplos de correntes, de linhas de pensamento contemporâneos que falam de epistemologia, né? Ele cita, por exemplo, a epistemologia feminista, né? Ou a epistemologia formal, que usa a lógica formal para fazer epistemologia. Então, foi mais ou menos esse o panorama. E aqui é interessante, porque o autor, ele enfatiza, né, essas correntes contemporâneas, e justamente aqui a coisa começa a ficar bastante densa. Então, a gente tem muitas correntes filosóficas, muitos problemas filosóficos que surgem no período contemporâneo, e às vezes é difícil da gente se localizar, né? Então, acho que essa primeira parte, o autor meio que dá uma classificada nesses modos de pensar a filosofia, né, em geral, assim, mas também pegando bastante essas concepções mais contemporâneas, né? Então, hoje em dia, provavelmente, se for pesquisar na última semana ali, vai ter alguns artigos publicados nessa área, né, nas grandes revistas científicas aí pelo mundo. Então, tem muita coisa para estudar e a gente vai ver, então, algumas dessas coisas. Acho que no grupo de hoje vai aparecer um pouco. Então, foi mais ou menos isso, né, que a gente viu na semana passada. Então, acho que a gente pode iniciar a nossa leitura. Alguém gostaria de ler para nós hoje? Não? Então, pode deixar que eu leia. Ok, então, primeiro ponto aqui, ponto 1, fala das variedades do sucesso cognitivo, né? E aqui tem um probleminha que Zé, eu posso ler aí tu explica, né? Depois eu leio aqui. Pode ser, né? não sei se vou explicar, mas eu vou, vou jogar as dúvidas para o grupo, né? Tem algumas partes bem complicadas, né? Fiquei com dúvida em bastante coisa, então vou jogar ali para o grupo e a gente vê se consegue compreender conjuntamente, né? Aqui para mim não tá tão nítido para fazer a leitura em português, mas eu vou pegar aqui no próprio site, tem meio que uma tradução automática, aí qualquer coisa a gente faz o reparo. Uhum. Mas eu vou ler, né?
Tranquilo. As variedades do sucesso cognitivo. Existem muitos tipos diferentes de sucesso cognitivo e eles diferem entre si em várias dimensões. O que exatamente são esses vários tipos de sucesso? Como eles diferem entre si? Como se relacionam explicativamente e como podem ser alcançados ou impedidos são questões controversas. Esta seção fornece alguns antecedentes para essas várias controvérsias. 1.1. Que tipo de coisas... Acho que até aqui tá bom, né? O que você acha, Marcelo? A gente lê um pouquinho e Pode aí ser. fala sobre essas partes, né? Pode ser. Eu acho A primeira questão é o que é que ele chama de sucesso cognitivo, né? isso foi a primeira dúvida que me surgiu também. Bom, o que é isso, né? O autor não define, né? Seria interessante se ele definisse logo no início, pelo menos de um modo superficial, para a gente ter uma ideia do que se entende por sucesso cognitivo. Bom, uma das possíveis definições aqui, mesmo que seja de uma forma mais genérica, né, que eu encontrei, que eu entendi, assim, pelo contexto, foi que sucesso cognitivo é atingir um objetivo intelectual, né, através do nosso intelecto, do nosso entendimento, ou ah, do do intelecto de várias pessoas em conjunto, né, grupos de pesquisa, etc. Se a gente atinge um determinado fim, né, por meio desse nosso pensamento, desse nosso processamento intelectual, vamos dizer assim, então a gente tem o sucesso cognitivo. Contrariamente, quando a gente não atinge esses objetivos, então a gente tem um fracasso cognitivo, né? Vamos dizer, eu estou tentando ler o texto Epistemologia, e aí eu fiz uma leitura, como é que chama aquela leitura panorâmica, né? Do texto, passei os olhos pelo texto e não entendi absolutamente nada, né? Então, eu não obtive sucesso cognitivo, né? No sentido de que eu não entendi o texto, né? Então, entender um texto, por exemplo, pode ser considerado um tipo de sucesso cognitivo. E aí, claro, depois eu fiz outras leituras e comecei a entender o texto. Aí, então, num primeiro momento, né, vamos dizer assim, eu cheguei a um fracasso cognitivo, né? Num segundo momento, então, depois de outras leituras, eu consegui razoavelmente um sucesso cognitivo, né? Talvez não o valor máximo, né, o máximo que eu poderia extrair do texto, mas, então, acho que o sucesso cognitivo a gente pode tomar como algo que visa um fim, né? É atingir um fim, um objetivo intelectual. Pelo menos foi essa leitura que eu fiz num primeiro momento, dado o contexto do termo, né, onde ele aparece. O que vocês acham? Será que faz sentido a gente ler o sucesso cognitivo dessa forma? Eu estava pensando assim, que talvez essa ideia de sucesso, ela envolve uma certa gradação, né? Uhum. Então, assim, você tem sucessos parciais, né? Então, sei lá, você tem lá a definição clássica, né, de tradicional, de conhecimento como crença verdadeira e justificada, né? Só que você tem um problema que você pode muito bem ter todas essas componentes reunidas e ainda assim aquilo que você, né, realizou, né, foi feito por sorte. Então, assim, quer dizer, então existe um tipo de sucesso que é, digamos assim, um sucesso que tem todas as componentes do que nós chamamos de conhecimento, mas ao mesmo tempo foi feito por sorte. É Sim. sorte epistêmica, né? Aí no caso, né? Sim. Então, assim, eu acho que a própria ideia de sucesso aí talvez ela envolva uma certa gradação, assim, né? Uma certos níveis. Então, assim, o sucesso cognitivo propriamente dito, ele envolve não somente aquelas componentes, né? Crença verdadeira, justificada, como também envolve que não tenha sido por acaso, que não tenha sido
casual, que não tenha sido por sorte, né? Então, não sei se você entende dessa maneira, mas seria mais ou menos isso? O que é que você acha? Então, acho que essa questão que você levantou, Marcelo, é justamente uma das possibilidades do sucesso cognitivo, né? Eu acho que provavelmente existe controvérsia se o sucesso cognitivo admite gradações, né? Então, eu acredito que os autores ali, eles expõem justamente essa controvérsia. Assim, de uma forma inicial, eu também acredito que o sucesso cognitivo pode ser atingido em gradação, né? Você não precisa ter um nível máximo de entendimento de um texto, por exemplo, para ter sucesso cognitivo, né? Um grupo de pesquisa não precisa explicar totalmente aquilo que ele visa explicar, digamos, né, um grupo de cientistas, para ter um sucesso cognitivo, mas se eles avançam um pouquinho, ele já tem algum sucesso. Então, acho que essa é uma das vias. Eu estou mais inclinado para essa via também. E aí, talvez exista algum campo aí da epistemologia que seja mais normativo e mais restrito, no sentido de que, não, o sucesso cognitivo ele só vai ser obtido se você tiver um nível máximo de sucesso, né? Então, acho que é bem interessante esse ponto e é um dos pontos controversos. Então, aqui tem vários... Oséias, a Juliane levantou a mão, é aqui. Juliane. Eu ia deixar de seguir, mas... Gente, Não, foi mal. Não, quando eu tenho que falar aqui, minha perna fica muito, muito bamba. Eu ainda estou muito tímida com vocês, mas enfim. Marcelo, é muito polêmico você trazer essa questão de sorte para dentro de uma pesquisa em que a gente se esforça muito para poder chegar num resultado, sabe? Então, eu acredito que o sucesso cognitivo está muito relativo ou depende muito de onde a gente quer, o que a gente quer como resultado e as perguntas que a gente está fazendo dentro desse âmbito de resultados. E, às vezes, a pergunta é mais importante do que o próprio resultado para apontar como um sucesso cognitivo, porque várias pesquisas dentro da ciência a gente pode apontar que levou um rumo diferente do que se esperava como resultado, mas trouxe um resultado paralelo àquilo que se esperava, que foi um sucesso. E eu não diria que foi sorte, sabe? Então, a questão dos níveis, quando você traz na discussão a ponto dos níveis, o que leva a ser um sucesso ou não, realmente eu estava até concordando até ali, mas quando você traz como sorte, eu acredito que fica um pouco polêmico dentro da discussão. O Oséias soube contornar bem a tua fala e fez muito mais sentido e coerência com relação a isso. Só trazer esse pontinho aqui. Então, essa questão da sorte aparece lá no... Na verdade, a gente pode trazer ela quando estiver falando do Platão, né? Mais adiante no texto, ele vai aparecer, né? Então, às vezes, a gente tem algumas crenças e a gente não sabe exatamente por que acredita em alguma coisa, mas ela é verdadeira, né? Então, por sorte, a gente chega na verdade, né? Mas, digamos, falta um dos componentes, né? Que é a justificação. Por que eu acredito em determinada coisa que, por sorte, é verdadeira, né? Então, não consigo justificar a minha crença, mas eu tenho uma crença verdadeira, né? Bom, mas isso vai aparecer lá na frente, eu acho que a gente pode deixar, guardar essa questão, né, da sorte, para depois e seguir mais um pouquinho aqui no texto, né? Mas bem interessante, é muito legal toda essa polêmica. Deixa eu ver, então, são vários tipos de sucesso cognitivo, né? Não existe um único tipo de sucesso, eles são diferentes
diferem em natureza, e se a gente quiser, então, estudar os tipos de sucesso cognitivo, talvez a gente não possa fazer uma classificação geral de todas elas, sem considerar suas especificidades, né? E aí, o ponto 1.1, né, que tipos de coisas desfrutam de sucesso cognitivo. Então, aqui já é inserido mais um elemento, né? Além do sucesso cognitivo, que é aquela finalidade que a gente tem a usar o nosso intelecto, por exemplo, né? A gente também tem os objetos que vão atingir esse objetivo. As pessoas são objetos? Uma coisa polêmica, né? Pode ser considerado nesse sentido filosófico aqui, né? As pessoas são as coisas que visam esse fim, visam o sucesso cognitivo. Um grupo de pesquisa pode ser, né? Então, ele vai trazer todos esses elementos aqui. Acho que dá para a gente ler até o ponto, né? E aí a gente discute, talvez até aqui, né? A primeira frase aqui, que é bem longa, mas aí o Marcelo gostaria de ler para nós, Marcelo? Vamos lá, vamos lá. Que tipos de coisas desfrutam de sucesso cognitivo? Os sucessos cognitivos podem diferir entre si por qualificarem diferentes tipos de coisas. Por exemplo, um sucesso cognitivo, como o de fazer uma descoberta, pode ser o sucesso de uma pessoa, como Marie Curie, de um laboratório, Los Alamos, de um povo, os Hopi, ou até mesmo, talvez, de um fragmento psicológico de uma pessoa, o inconsciente. Então, quer dizer, essas coisas foram, em tese, descobertas, né? Inclusive o inconsciente. Mas alguns tipos de sucesso cognitivo, como o de ter cultivado com sucesso um paladar altamente seletivo, digamos, podem ser o sucesso de uma pessoa e talvez até de um povo, mas não podem ser o sucesso de um laboratório ou de um fragmento psicológico. E outros tipos de sucesso cognitivo, como o de ser conclusivamente estabelecido por todas as evidências disponíveis, podem ser o sucesso de uma teoria, mas não podem ser o sucesso de uma pessoa, ou como de ser epistemologicamente frutífero, podem ser o sucesso de um programa de pesquisa, ou de uma estratégia de comprovação específica, mas não de uma teoria. De fato, existe uma vasta gama de coisas abrangendo diferentes categorias metafísicas que podem desfrutar de um ou outro tipo de sucesso cognitivo. Podemos avaliar o sucesso cognitivo de um estado mental como o de acreditar em uma proposição específica, de um ato como o de tirar uma conclusão específica, de um procedimento como um procedimento específico para revisar os graus de confiança em respostas às evidências, ou um procedimento específico para adquirir novas evidências, ou de uma relação, como a relação matemática entre a função de crença de um agente em um estado evidencial e sua função de crença em outro estado evidencial, ou a relação de confiança entre uma pessoa e outra. Algumas das... você quer que eu pare ou continuo o parágrafo seguinte? Você está com o microfone desligado, Zé. Desculpa, eu sempre cometo esse erro. A primeira parte aqui, acho que já tem bastante coisa interessante para se discutir, e talvez seja interessante a gente desmembrar, para ir entendendo aos pouquinhos, né? Então, começa ali dizendo que o sucesso cognitivo pode diferir entre si por qualificarem diferentes tipos de coisas. Então, é um pouco do que a gente já havia falado antes, né, que a gente já comentou. Por exemplo, o sucesso cognitivo de fazer uma descoberta. O Marcelo comentou, né? Então, uma descoberta pode ser feita por quem? Qual objeto pode fazer uma descoberta? Qual coisa pode fazer descobertas? As pessoas, né? Um laboratório pode fazer uma descoberta, um povo, e até mesmo um fragmento psicológico. Ele coloca ali
como o inconsciente, né? Quando você está fazendo uma terapia e aí você chega num trauma que você não tinha consciência de que existia, né? Então, o inconsciente trouxe ali para você trouxe para você uma descoberta, né? Então, nesse sentido, várias coisas podem ter esse tipo de sucesso cognitivo, em especial, que é, então, fazer descobertas, né? Então, mas esse é apenas um tipo de sucesso cognitivo, aí ele cita outros, né? Vocês gostariam de comentar algum desses tipos aqui que ele mencionou anteriormente, sobre a descoberta, ou mesmo depois, né, sobre o que ele vai falar depois, uma coisa que chamou a atenção, uma questão, uma dúvida? Oséias, tudo bem? Oi, tudo bem, Thiago? Eu não sei se meu áudio vai estar funcionando bem, que a internet aqui tá fraca com a chuva. Eu tive dificuldade para entender várias coisas, mas me chama muito a atenção o exemplo. O exemplo da invenção, do raio-x, laboratório, isso é mais fácil, né? Mas o exemplo que ele fala sobre o gosto, aquilo ali me dá um sentimento estranho como assim, gosto seletivo, altamente seletivo? Quem é que está julgando isso? O que é isso? Sim. Esse exemplo me mata. Eu também fiquei com bastante dúvida quando estava lendo esse caso aí do gosto, né? A gente pensa normalmente em cognição como algo que se processa na mente, né? Uma espécie de atividade intelectual, e parece, aparentemente, né? Justamente porque a gente costuma distinguir, né? Na nossa tradição ocidental, razão de sensibilidade, né? Desde os filósofos modernos lá, parece que não tem muita coisa relacionada, né? E, claro, aqui eu estou falando de maneira genérica, né? Alguns filósofos vão perceber que a nossa sensibilidade está muito bem relacionada com o nosso entendimento, a nossa cognição, né? Mas vamos tentar entender, então, com algum exemplo, como é que o paladar, por exemplo, envolve a cognição, né? Antes disso, acho que dá para a gente só tentar. Vou guardar a tua questão também é uma dúvida para mim, Tiago, acho que para os outros integrantes também, né? Muito boa questão. E aí a gente vê os outros tipos, né? E vai chegar, então, nessa parte que você mencionou, né? E outros tipos do sucesso cognitivo, como de ser conclusivamente estabelecido por todas as evidências disponíveis, né? No caso de uma teoria, mas não podem ser o sucesso de uma pessoa, né? E aqui é interessante, veja só, por que não dá para generalizar, né? A gente não pode tomar o sucesso cognitivo de uma pessoa como sucesso cognitivo em geral, né? Por exemplo, não dá para tomar o sucesso cognitivo de uma teoria como sucesso cognitivo de uma pessoa. São coisas distintas, né? Então, veja só, aqui tem um caso interessante, né, dessa distinção. Não faz sentido dizer que uma pessoa tem a propriedade de ser concluído por todas as evidências, né? Não faz sentido falar, ó, João foi concluído por todas as evidências, né? Apenas uma teoria tem essa propriedade. Uma teoria, sim, pode ser concluída por todas as evidências disponíveis, mas uma pessoa não, né? Da mesma forma que não faz sentido a gente falar que uma pessoa tem as propriedades, ou melhor, que uma teoria tem as propriedades de uma pessoa, que uma pessoa tem as propriedades de uma teoria, e assim por diante, né? Ó, a teoria da relatividade geral está conclusivamente estabelecida. Einstein, como uma pessoa, teve sucesso de descobri-la. Então, Einstein, beleza, fez uma descoberta, mas ele mesmo não está estabelecido por evidências. O Einstein não foi estabelecido por evidências, foi a teoria geral da relatividade que foi estabelecida por evidências. Da mesma forma, não foi a teoria que fez a descoberta, mas foi o Einstein que atingiu esse sucesso cognitivo de fazer uma descoberta, né?
Então, não dá para misturar as coisas. Por isso são importantes essas distinções, essas classificações, né? Acho que um pouco é isso que os autores estão nos dizendo. Então, a gente havia parado aqui, estabelecido por evidências, mas não pode ser o sucesso de uma pessoa, ok? Ou, como de ser epistemologicamente frutífero, podem ser o sucesso de um programa de pesquisa ou de uma estratégia de comprovação científica. Então, a gente tem outros objetos, estratégia de comprovação científica, programa de pesquisa, né? E ali ele diz que são diferentes os sucessos também, não dá para misturar as coisas. De fato, existe uma vasta gama de coisas abrangendo diferentes categorias metafísicas que podem desfrutar de um ou outro tipo de sucesso cognitivo. Podemos avaliar o sucesso cognitivo de um estado mental. Tá, antes disso, né, vou parar aqui nos 2 pontos, ele menciona aqui 2 palavrinhas-chave que são interessantes para a gente tentar entender o que é uma categoria metafísica, será, né? Quando a gente está lendo o texto, aparecem essas palavrinhas aqui, e por que elas são importantes quando a gente está fazendo esse tipo de distinção, né? Pessoal aí da filosofia, me ajudem, né, a definir categoria metafísica. Tem um amigo ali, um camarada que e estuda justamente metafísica, e infelizmente eu vi que ele não compareceu aqui, que ele podia esclarecer melhor esse ponto para nós, né? Mas na falta dele, né, vamos ficar com conhecimento um pouco mais raso, que é o meu, né? Não estudo metafísica, mas se a gente lembrar lá da metafísica do Aristóteles, ele dizia, né, que a ciência primeira, né, que a gente chama hoje de metafísica, é o estudo do ser, né, em suas diversas faces, vamos dizer assim. E a ontologia, né, é uma das, provavelmente a principal, não sei se hoje ainda é assim, né, mas a ontologia é a classificação, né, essa classificação metafísica dos diferentes modos de ser. Então, imaginem que a gente quer dividir a realidade em várias caixinhas, né? Tudo, absolutamente tudo que existe, computadores, pessoas, garrafas, capivaras, tamanduás e cidades. Absolutamente tudo que existe no mundo, né? Conceitos, pensamentos, imaginem tudo o que existe. Como é que a gente faz para categorizar essas coisas, classificar essas coisas, né? Então, Aristóteles tinha essa mania classificatória, né? Quando a gente faz essa pergunta e essa classificação, a gente está fazendo metafísica e um ramo bastante importante de metafísica, que é a chamada ontologia, né? Então, um modo de se fazer metafísica é classificar a realidade em diferentes caixinhas. O Aristóteles tem lá as categorias dele, né? Como, por exemplo, olha, as coisas, elas têm qualidades, né? Então, existem substâncias, né? Como cadeiras, mesas, pessoas, etc. E essas coisas, elas têm certas qualidades, certas características. Então, a gente fez 2 divisões básicas aqui do mundo, por exemplo, né? Existem, então, as substâncias, os objetos, as coisas, e existem também as qualidades, as propriedades, as características dessas coisas. Dividimos a realidade em 2, então, né, em duas partes. Coisas e qualidades dessas coisas, certo? Então, isso é um pouco do que é fazer metafísica, certo? O que é a realidade, quais são as diversas categorias de realidade. Isso implica também numa lógica, né, que o Aristóteles desenvolve, está muito relacionado à metafísica, à lógica, né, um sujeito tem determinados predicados, etc, etc. Bom, enfim, vão existir lá muitas outras categorias no Aristóteles, não é essa a questão aqui, mas só para a gente entender, então, o que é uma classificação metafísica, certo?
Deixa eu ver onde a gente parou aqui. Beleza, então, como é que a gente faz? Classifica categoricamente, né, faz categorias, caixinhas diferentes sobre os tipos de sucesso cognitivo. Como é que dá para a gente dividir o sucesso cognitivo em várias partes? Fazer uma análise dessas várias partes. Podemos avaliar o sucesso cognitivo de um estado mental. Então, veja só, a primeira coisa que ele traz aqui é o estado mental. O que é um estado mental? Né? Como de acreditar em uma proposição específica. Quando nós acreditamos, por exemplo, que a Terra é oval, mais ou menos oval, né, ou redonda, se a gente for deixar um pouquinho mais bonita a Terra, né? Então a gente tem essa crença de que a Terra é redonda, né, ou ela é oval, certo? Então isso é ter um estado mental, certo? Eu tenho um estado mental quando eu acredito que a Terra é redonda. Né? O terraplanista tem um estado mental quando acredita que a Terra é plana. Certo? Então, é uma coisa que está dentro da mente dele. Bom, estados mentais é uma das classes da realidade, né? Quando a gente está falando de coisas que desfrutam sucesso cognitivo. Que mais? Um ato. Por que de um lado fala estado mental e de outro lado fala de ato e fala de outras coisas aqui? Bom, porque são classificações distintas, né? Um ato, aparentemente, não é a mesma coisa que um estado mental. Aí, como exemplo de ato, ele dá como tirar uma conclusão específica. Então, imagine que o ato de inferir algo, né? Quando eu concluo alguma coisa a partir de outra coisa, eu estou realizando um ato dentro da minha mente, certo? Quando, por exemplo, vocês... eu ia dar um exemplo agora de uma piada, mas acho que provavelmente não vai ser engraçado, então melhor não. Quando você vai sair para comprar pão, né? Digamos, você pode realizar uma inferência na tua cabeça. Você pode chegar a uma conclusão a partir de certas razões. Então, você acredita, né, que o padeiro vai estar lá, você acredita que, por ser segunda-feira, a padaria vai estar aberta, e baseado nessas crenças, então, você infere, devo ir, né, ou melhor, devo não, né, mas eu vou até a padaria baseado nessas razões, né. Então, eu vou até lá porque eu sei que é segunda-feira normalmente está aberta a padaria, porque eu sei que o padeiro vai estar lá, é normalmente isso que acontece. Então, baseado nas minhas experiências passadas, eu tiro a conclusão que eu posso ir até a padaria comprar pão. Então, vejam que isso é um ato que eu realizei na minha mente, eu inferi certas coisas a partir de certas razões. É claro que a gente não fica pensando nisso, né, o tempo inteiro, né, a gente tem por exemplo, o Wittgenstein fala em crenças fulcrais, né, que a gente não fica pensando nas razões para concluir certas coisas, a gente fica pensando se o padeiro vai estar lá, etc, etc, a gente só sai para comprar o pão, né, mas tudo isso, às vezes, é subentendido e é um ato que o nosso cérebro, a nossa cabeça realiza de uma forma que a gente não para pensar, mas, de algum modo, a gente faz isso, né? Então, o ato de tirar certas conclusões a partir de determinadas razões é um ato, né? Isso é uma coisa que acontece, um acontecimento, certo? Então, um acontecimento é diferente do estado mental ter uma crença, são coisas distintas. Então, já categorizamos a realidade aqui das coisas que desfrutam do sucesso cognitivo em dois, né? Atos e qual que era a outra palavrinha aqui? Estado mental, né? Aí, um outro tipo de coisa que desfruta do sucesso cognitivo, um procedimento específico para revisar os graus de confiança em resposta às evidências, ou um procedimento específico para adquirir novas evidências. Então, provavelmente, lá os cientistas, quando estão fazendo a ciência deles, eles têm um procedimento para
avaliar, vamos dizer assim, as evidências que eles têm, se são confiáveis ou não, etc. Né? Então, o procedimento também pode desfrutar de sucesso ou fracasso cognitivo. Ou de uma relação, né? Então, quais são as relações possíveis, né? Que podem desfrutar de sucesso cognitivo. Pense numa função matemática, x é igual a y, né? Se eu, por exemplo, consigo determinar a que se refere o x e a que se refere o y, então eu, né, especificamente a pessoa, desfruta de sucesso cognitivo, mas eu posso dizer, de algum modo, que a relação desfruta de sucesso cognitivo. Aqui fica um pouco estranho, né, de entender, mas vamos... deixa eu ver quais são os exemplos que ele dá aqui. Uma relação matemática entre a função de crença de um agente em um estado evidencial e sua função de crença em outro estado evidencial, ou a relação de confiança entre uma pessoa e outra. Né? Aqui nessa primeira parte, como exemplo de relação, ele fala da matemática, mas, para ser bem sincero com vocês, é um ramo que eu não conheço muito bem, né? Provavelmente é a lógica bayesiana, que ele está pensando aqui, ou epistemologia bayesiana, trata de probabilidades, né? Mas eu coloquei uma notinha aqui, só para a gente ter uma ideia do que está falando desse tipo de função. O sucesso cognitivo aqui não é sobre se a sua crença é verdadeira ou falsa isoladamente, mas se a mudança entre o que você acreditava antes e o que acredita agora segue leis lógicas, né? Então, eu imagino que seja, por exemplo, a relação entre crenças que nós temos dentro da nossa cabeça, né? O tipo de relação que a gente faz entre elas e se essa relação pode atingir um determinado sucesso cognitivo. Por exemplo, se eu tenho uma crença de que vai chover hoje, né? Vamos dizer, eu tenho 50% de... Minha crença tem 50% de certeza, vamos dizer assim, de que vai chover, né? Só que aí, passado uma meia hora, eu saio, abro a porta de casa, saio e vejo que está nublado e está um ventinho meio gelado. Ou seja, eu tenho... agora, essa crença ela foi reforçada e eu já tenho 90% de certeza de que vai chover, né? Então, a relação entre o estado que eu tinha antes, o estado de crença que eu tinha antes e o estado de crenças que eu tive depois, ela é uma relação que obteve sucesso cognitivo justamente porque é coerente, certo? Coerente por quê? Porque eu continuo acreditando que vai chover, mas o que mudou? Foi o grau de confiança nessa crença que subiu, certo? Então, continua sendo, as duas crenças são coerentes, né? O vai chover antes, naquele momento, e vai chover depois, nesse outro momento, né? Então, a relação entre essas duas crenças, ela é, vamos dizer assim, coerente. E coerência é uma das coisas para se obter sucesso cognitivo, certo? Então, a minha crença, ela foi bem sucedida cognitivamente. Contrariamente, se eu num outro momento, né, abrisse a porta e começasse a sair o sol, né, os passarinhos estão lá felizes, porque não vai chover, etc. Bom, nesse outro caso, eu deixo de acreditar que vai chover, certo? Ou seja, eu tinha uma crença de que ia chover e agora eu acredito que não vai chover. Essas duas crenças, elas são contraditórias, certo? Ou seja, eu não estou sendo coerente nas duas crenças, né? Na relação aqui entre a primeira crença e a segunda crença, portanto, eu não obtive sucesso cognitivo na relação entre essas duas crenças. Eu imagino que seja algo nesse sentido, mas é claro que eu posso estar errado também, né? Porque eu não conheço epistemologia bayesiana e eu acho que é disso que se trata aqui. Enfim, relações podem desfrutar do sucesso cognitivo, e uma última coisa que eu acho importante é a função de crença em um outro estado evidencial ou a relação de confiança entre uma pessoa e outra. Veja só que uma relação de confiança entre uma pessoa e outra é diferente de uma confiança que eu tenho baseado nas minhas próprias razões, né? E aqui tem um tema interessantíssimo. Pensem lá vocês
faço essa pergunta para vocês. Como é que vocês sabem o ano que vocês nasceram? Dá para dizer que vocês sabem o ano que vocês nasceram? Sim? Bom, como é, a pergunta interessante também é como é que vocês sabem disso? Vocês não sabem diretamente, né? Apesar de vocês estarem lá no momento do próprio nascimento, era o ator principal da cena, né? Vocês estavam lá, mas vocês não tinham compreensão na época para saber coisas, né? A gente não tinha cognição desenvolvida para saber que aquele era o ano tal e, portanto, você nasceu naquele ano. Nós sabemos isso, acreditamos que nascemos no ano tal por segunda mão, vamos dizer assim, ou seja, por testemunho, né? Nós acreditamos no testemunho dos nossos pais, acreditamos no testemunho do tabelião lá que fez a nossa certidão de nascimento, e, portanto, né, a gente sabe que, e aí tem uma questão também, né? Será que isso é conhecimento? Isso a epistemologia do testemunho trata, né? Então, a gente sabe que nasceu no ano 1994, já está ficando velho, né? Porque alguém nos contou, alguém nos deu esse testemunho, certo? E aqui é extremamente interessante esse ponto, porque a epistemologia, durante muito tempo, ela pensou em primeira pessoa, né? Como é que eu faço para chegar até a verdade? Como é que eu faço para conhecer coisas em primeira mão, baseado nas minhas próprias crenças, né? Lembrem lá do Kant, naquele texto, a resposta ao que é o esclarecimento, né? Ele dizia lá que a gente deve ter coragem de usar a nossa própria razão para descobrir coisas, né? O sapere aude, né? Ouse saber. Mas isso começou a ser questionado ali, tem um artigo de 85 do filósofo chamado John Hardway, que diz justamente, olha, o Kant está errado, não dá para a gente conhecer tudo de primeira mão, né? Então, veja, durante a pandemia, a gente tinha condições de estudar o que é um vírus, saber quais são as propriedades de um vírus, e chegar à conclusão, e estudar o que é uma vacina, as propriedades da vacina, e chegar à conclusão, por nós mesmos, de que a vacina é segura. A gente poderia fazer isso por nós mesmos? Podia tentar, né? Mas eu acho que, mesmo que se tentasse, levaria muitos anos para a gente saber isso, né? É inviável. Epistemologicamente, é inviável pensar tudo em primeira mão, em primeira pessoa. Certo? Por isso que a gente deve, pelo menos segundo segundo o que eu defendo, né, que esse é o meu tema de estudo especificamente, por isso que eu me empolgo um pouco, a gente deve confiar no testemunho de outras pessoas. Se a gente deve, então, quais são as regras para a gente ter um filtro, para a gente ter um bom sucesso cognitivo, né? Para a gente chegar a um sucesso cognitivo acreditando em outras pessoas, acreditando no testemunho de outros, né? A gente acredita nos cientistas. Bom, quais são os filtros que a gente deve utilizar para confiar nos cientistas? A gente acredita nos pais, nos tabeliões, será que existem filtros aí envolvidos para acreditar nessas pessoas, para atingir o sucesso cognitivo? Bom, essa é uma questão interessantíssima, né? Então, vejam só, gente, nós categorizamos a realidade, vamos dizer assim, do sucesso cognitivo e das coisas que podem ter sucesso cognitivo, né? Quais são as coisas? São atos, são estados mentais, são pessoas, são funções e talvez muitas outras coisas que podem atingir um determinado sucesso cognitivo. Tranquilo? Finalmente, né, terminamos o parágrafo aqui. Se vocês quiserem mudar a dinâmica, gente, também me avisem, né, que às vezes a gente pode ficar agoniado de não concluir o texto, mas eu estou tentando entender aqui, parte por parte, que é justamente o processo de análise, né? Quando a gente analisa um texto, a gente quebra ele em diversas partes e tenta entender as suas partes, né? Se tem um termo, um conceito que a gente não entende, a gente tenta analisar esse conceito, né? Tentar
vamos dizer, quebrar esse conceitinho em várias partes de um modo que fique compreensível para nós, né? Esse é o método analítico, método de análise. Bom, o que vocês acham, gente? Vocês querem comentar alguma coisa em relação a essa primeira parte, ou a gente já parte para a segunda? Para esse segundo parágrafo aqui. Só não pode levantar todo mundo a mão ao mesmo tempo, senão não vai dar tempo de todo mundo falar, gente. Eu acho que existe... Opa, se apresentando aqui, meu nome é Igor. Todo mundo me ouvindo? Estão te ouvindo, Igor. Existe processo de sucesso cognitivo, do sucesso cognitivo. Existe um processo, né, de apropriação, né? É interessante porque é o seguinte, né? Eu gosto da área da epistemologia, eu até vou envolver um pouco isso na minha monografia, né? Estou me formando em Direito. E aí eu vou discutir a obra do Gilberto Duran, do Novo Espírito Antropológico, né? E no caso, o debate epistemológico que eu acabo fazendo, né? Eu entrei em contato, na ideia não do ato de conhecer, mas sim dos tipos de conhecer, né? E aí, quando ele vai trazendo essa questão do sucesso cognitivo, né? Então, é justamente dessa abordagem do processo subjetivo do conhecer, né? Não está discutindo as lentes, né? Então, para mim, está sendo interessante e muito proveitoso essa abordagem. E aí, uma coisa, assim, é meio complicado, que como eu não peguei o primeiro encontro, não sei dizer exatamente, porque qual é a proposta, né, os pressupostos do autor, né, do intuito do livro, né, porque o que ele quer debater, né? É um livro que quer discutir epistemologia, os tipos de epistemologia, né? Mas, porque aí a gente vai, assim, para a gente não ser exatamente desse trecho aí, porque o sucesso cognitivo, né, ele vai estar baseado em parâmetros, né? Então, e é interessante até esse termo, sucesso cognitivo, porque esse termo, né, de sucesso, da ideia de alcance, né, e a ideia de aproximar-se, né, não é uma ideia de uma noção absoluta, né, de conhecer, mas sim de o sucedido que se sucede, né, ou talvez até a palavra sucesso vem de sucessão, progressão, né, então a ideia de alcance, aquilo que abarca melhor o conhecer. Então, eu estou em processo, pelas terminologias, né, que eu li recente, eu estou em processo de sucesso cognitivo até do próprio debate. Beleza, Diego, né? Igor, Igor. Eu só para não perder de vista, que teu nome está diferente ali. Bastante legal, Igor, essa discussão dentro, por exemplo, do direito, né? A epistemologia, ela vai ser muito útil, né? Por exemplo, nessa última parte ali, quando eu falava do conhecimento testemunhal, por exemplo, no direito, alguns peritos, né, alguns especialistas são chamados, né, num julgamento para dar sua opinião de especialista sobre um determinado tema para o juiz poder decidir se uma pessoa é culpada, inocente, etc. Bom, esse é um tema interessante dentro por exemplo, que envolve o direito dentro da epistemologia, né? Então, como é que a gente vai poder classificar esses especialistas, né? Cada advogado pode levar um especialista diferente, né? Como é que a gente vai fazer para decidir no caso de contradição, que pode haver uma disputa ali,
tudo isso é muito bacana de se estudar, né? Então, se você quer se aprofundar em algo, eu sugeriria esse campo aí, né? Que é a epistemologia do testemunho, especificamente no direito, certo? Pô, demais. Só complementando, tem um filme francês chamado O Rapto, acho que é O Rapto, que, nossa, assim, eu sou muito, minha faculdade, ela promove muito, é uma faculdade privada, né, mas só que ela sempre trabalhou muito a questão da pesquisa e extensão, então a gente teve uma formação muito boa, né, voltada para a discussão filosófica e tal. Na verdade, eu entro nessa questão da epistemologia na questão mais da filosofia no intuito de questionar as bases de visão do que seja o direito, né, e trazendo mais uma ideia, digamos, mais para Edgar Morin, da complexidade, enfim, trazendo uma perspectiva mais da antropologia filosófica, né. Mas, independente disso, tem um filme chamado Rapto, um filme francês, é até chato de fazer esse comentário, assim, né, mas, enfim, é o meu spoilerzinho, mas assim, no filme, deixa eu ver, assim, no filme a principal, né, ela acaba sendo condenada, ela comete um fato lá, e aí é interessante uma parte meio anedótica do filme, mas é interessante a construção do personagem, né, se ela seria uma criminosa ou não, é que no final do filme aparece um laudo contraditório entre os psicólogos e os psiquiatras, né? E aí eu falei, minha amiga não é do direito, é assistente social, mas assim, a gente, no direito, fez muito debate. Falei, cara, mas só por isso, para mim, o filme se valeu muito, porque olha só, os psiquiatras dizem uma coisa, os psicólogos dizem outra, e o que vai decidir o juiz? Aqui no direito existe a sentença, o sentire, né? Então o juiz ele tem livre convencimento, não se vincula ao ato do perito, é um ato próprio do juiz, né? Mas é óbvio que é questionável uma decisão fora de um parâmetro de um perito, né? Mas é o Estado, chamado Estado juiz, né, que decide pela sua livre consciência. Não há vínculo, né? E então é interessante ver, isso é um filme francês, e aí ver assim, olha, quando dois ramos da ciência, né, dizem coisas diferentes sobre esse ato, então acho que um daria para absolvição, porque parece uma atendente mental, outra ela tinha consciência, enfim. É bem legal você usar esse termo, já a questão do testemunho, né, o uso do testemunho, ideia de provas. Né? Sim, muito bacana. Eu anotei aqui o filme, mas é um tema, assim, que, se a gente fosse colocar nos termos do texto, como é que o juiz faz para ter sucesso cognitivo ao decidir que a pessoa é culpada ou inocente? Sim. Como é que a gente faz para saber quem é um bom perito, né? Vamos tomar isso como um sucesso cognitivo, saber o que é um especialista, né? São questões epistemológicas, né? Sim. Então, é o epistemólogo, é o filósofo, a filósofa, que vai resolver essa questão, e aí, normalmente, o direito se apropria dessas conclusões filosóficas, né? Assim como muitas outras áreas se apropriam de diferentes formas da filosofia. Né? Bem interessante mesmo essas discussões. Sim, aí, Osés, é interessante usar essa questão do direito de se apropriar, né? Eu já parto do pressuposto que não existe dissociação, né? O trabalho da minha monografia é justamente que todo e qualquer ramo do conhecimento é uma vertente de uma concepção filosófica e a gente tem que saber qual que a gente quer, né? Existem construções históricos sociais, né? Do que a gente vive, né? Então, sei lá, digamos assim, por exemplo, existe uma construção histórica da noção de direitos humanos, né? Do respeitar a valorização. Então, por exemplo, no direito existe uma construção hoje geral toda de que é pautado na dignidade humana. Antes era a liberdade, antes era os direitos sociais, né? Isso até é uma questão liberal, né? Social e tal. Hoje essa ideia da dignidade. Então não é só viver, é viver dignamente. Então a ideia da vida ela passa a ser até relativizada no aspecto de eutanásia. Não, a questão não é viver bem, mas e se eu não estou bem para viver? Eu posso ter o direito de antecipar, né? Sim. Então, hoje tem a ideia da dignidade, a ideia da tortura, né? Então, a guerra como um ato de conflito, né, de resolução de conflitos que existe entre nações. Uma coisa é a tortura, que é indigno. A guerra é normal, mas a tortura não, que é indigno. Então,
são muitos debates muito fortes, né, do direito, que a gente trabalha muito, né, e a ideia de que justamente isso, por exemplo, que verdade é essa de, tipo, tá culpado? Que tipo de culpa? Tipo, ele cometeu o ato, mas cometeu o ato significa a pena, né? Porque no direito existem as excludentes, enfim, são digressões, tá, que estou trazendo, e para justamente dizer que, enfim, existem, acho que a ideia do sucesso, né, para a gente trazer um pouquinho de conclusão, a ideia do sucesso, ela vem muito, acho que foi uma colega aí, acho que a Juliana, né, enfim, comentou que a ideia do alcance, existe um fim. Que fim é esse, né, que a gente está buscando? O conhecer para quê? Né? Conhecer pelo conhecer, né? O nazismo contribuiu cientificamente muito com as pesquisas malucas que eles fizeram, isso foi bom, foi ruim, a troco de quê, né? Então, isso tem muita ideia de horizontes, né? Do que a gente queira, né? E o caminho a ser seguido. Exatamente. Isso tem tudo a ver com os valores, que é o que vai ser justamente a próxima etapa ali do texto, né? A gente pode muito bem colocar certos valores éticos também, norteando que vai ser bem sucedido dentro de um campo científico, por exemplo, né? Bom, será que são só valores cognitivos que importam quando a gente está fazendo ciência, ou são os valores éticos também que têm um papel extremamente importante? Então, tem várias correntes filosóficas que vão discutir de vários modos, vão ter diferentes argumentos para esse tipo de questão, né? Bem bacana. E aí, só sobre a segunda parte do que se falou, que, bom, esse aqui é um texto mais geral, né, enciclopédico, justamente, é um texto que tenta desmembrar, pelo menos apresentar, essa pluralidade imensa que é a epistemologia, olhando hoje para mais de 2 milênios e meio de conhecimento sobre esse campo. Tá? Certo. O Marcelo levantou a mão. Oséias, eu estava pensando, estava aqui agitado, porque essa entrada da CEP, ela me pegou desprevenido aqui, porque eu tenho dezenas de livros aqui de epistemologia e não tinha visto, não encontrei nenhum desses livros assim, alguém começar por sucesso cognitivo, entendeu? Tipo assim, o pessoal começa assim, por tipos de conhecimento, aí vai mostrando que o que nos interessa na epistemologia é o conhecimento proposicional, né? Aí depois fala sobre essas componentes do que a gente considera conhecimento, né? A definição tradicional de conhecimento, né? Aí fala o que é que nós entendemos por crença, né? Quer dizer, o conhecimento ele implica que você acredita naquilo que você diz conhecer, conhecimento implica que você pretende a verdade, né? Você tem essa pretensão aí de valor, né, cognitivo, e por fim, talvez um dos elementos mais desafiadores é a questão da justificação, né? Então, assim, você vê que o pessoal começa por isso, né, normalmente, e aí essa definição, ela se encontra a sua problemática lá nos casos de Gettier, que, em resumo, são casos, né, em que todas essas componentes estão presentes, mas ainda assim parece que aquele conhecimento ele não foi feito de outra forma a não ser por sorte, né? De maneira casual, né? E aí, José, eu estava me perguntando assim, tipo, ok, né? Tipo assim, é assim que a gente meio que aprende, assim, né? Então a gente já. Então, essa seria a epistemologia 1.0 aí, né? Se começa por aí, né? Aí eu me perguntei, eu queria abrir essa pergunta para os demais e para você, inclusive, por que começar por sucesso cognitivo? Quer dizer, o que é que nós ganhamos começando por sucesso cognitivo, entendendo? Qual é a relevância de começar por sucesso cognitivo? Eu fiquei com receio, né? Porque eu vi que você mesmo no encontro passado, você disse, olha, o autor tem um problema, que ele não definiu o que é que ele entende por sucesso cognitivo.
Então a gente começa a passear no texto, de certo modo, tateando, sem ter muita clareza, né, daquilo que ele, do que ele está falando, né? Então, assim, o que é o sucesso cognitivo? Por que começar por sucesso cognitivo? Então, assim, eu estava tateando essas duas questões. A primeira, o que é o sucesso cognitivo e por que começar por sucesso cognitivo. E aí, como eu não estava sabendo muito bem, você começa a tentar intuir, né? Tipo, o que é que significa isso, sucesso? Talvez sucesso já tenha um sentido aí valorativo, já tenha um sentido aí normativo. Né? O que significa sucesso? Por exemplo, ele está aí nesses primeiros parágrafos falando que alguém pode ter sucesso em algumas coisas, mas ele também fala sobre uma pessoa desenvolver uma certa capacidade de selecionar as coisas, quer dizer, então parte do sucesso daquela pessoa está relacionado com algum tipo de habilidade que ela desenvolveu, que ela foi experimentando. Aí eu pensei, pô, sucesso cognitivo, então, está entrando aqui como uma forma de valorizar esses elementos das virtudes epistêmicas, talvez. Mas ainda fiquei com essa questão, por que começar por sucesso cognitivo, né? Então, essa seria uma questão, né? Então, o que constitui um estado cognitivo bom ou bem-sucedido, né? O que é que constitui isso, né? Qual a diferença entre uma crença que é verdadeira devido à habilidade e uma que é verdadeira por pura sorte, né? Então essa pergunta ela volta, né? Quer dizer, então começar com o sucesso cognitivo, será que não tem a ver justamente com esse questionamento se você obteve esse sucesso por sorte ou você obteve esse sucesso por uma habilidade que você desenvolveu, né? Então, como diferentes sistemas cognitivos, dedutivo, bayesiano, alcançam sucesso em diferentes domínios, né? Podemos alcançar sucesso cognitivo além de simplesmente ter crenças verdadeiras, né? Então, mas eu acho que a pergunta que eu queria mais deixar aí para você, tipo, é essa: por que começar por sucesso cognitivo? Você que já tem uma certa caminhada na epistemologia, se quando você viu isso foi tranquilo para ti, ou se foi algo que te incomodou, se foi algo que te colocou numa certa perplexidade, porque o meu sentimento é de perplexidade, né? Eu fiquei perplexo, eu fiquei assim, caramba, não tô sabendo porque estamos começando por aqui. Me parece que a gente, de repente, foi envolvido numa série de linguagens técnicas, e isso gera aí uma certa obscuridade na compreensão. O que é que nós ganhamos com isso, sabe? Será que a gente não acaba correndo esse risco, né, de perder algumas noções elementares? E aí, não, claro que no artigo lá na frente ele vai trabalhar essas questões, os tipos de conhecimento, o problema da sorte epistêmica, né? Mas eu fiquei ainda com isso na cabeça. Por que começar por sucesso cognitivo? Não sei se você se levantou essa mesma pergunta, mas aí deixo aí para você me dizer. Se você dizer, não, nem passou isso pela minha cabeça, estava tranquilo desde o começo, tudo bem. Então foi só eu que me enganchei nisso, mas eu achei realmente esse começo complicado até para quem já conhece alguns textos de epistemologia, assim, para quem não é um inteiro iniciante, né? Juliane, está na vez? Uhum. Você quer responder ele primeiro? Oh, Tá muito baixinho, Juliane. peraí. Melhorou agora? Ainda está um pouco baixo. Só desconectar o fone do meu celular. Melhorou? Tá bem baixinho, mas acho que se você falar um pouco alto, a gente consegue ouvir. Tá, eu acho que é por causa do ambiente. Cara, eu vou pôr meu fone aqui para ver se eu ouço melhor. Ai, pera. Deixa eu mudar. Tá melhor agora? Eu acho que melhorou por causa do fone. Ah, tá. Mas vocês estão me ouvindo, certo?
Tá me ouvindo? Eu te ouço. Os demais integrantes estão ouvindo? Acho que é só para mim que tá ruim, Júlia. Ah, tá. Então tá bom, mas pode falar que eu vou tentar ouvir aqui. Ok. Então, quando eu estava lendo esse texto da primeira vez, na semana passada, eu senti que ele estava tentando trazer uma amplitude de conhecimento. Não uma questão do quão amplo é o conhecimento, mas os âmbitos em que o conhecimento está sendo estudado. Então, quando o Marcelo traz essa questão de por que começar por um sucesso cognitivo, eu acredito que ele queria ambientalizar a gente, que ele não estaria se referindo a só uma área de estudo, e sim a todo um contexto. Por exemplo, lá no início, quando ele traz os diferentes tipos de sucesso, em como a gente pode encontrar tanto dentro de uma tenta mais física, material e visível, e traz em contraponto, por exemplo, a gente se relacionar com o ser humano em que a gente não pode confirmar. Isso também traz a questão de diferentes âmbitos em que esse sucesso cognitivo pode se encontrar. Eu acredito que com a globalização e a forma com que o mundo tem se relacionado, os estudos não têm acompanhado o avanço tecnológico e o avanço cognitivo dentro da nossa comunicação e da nossa relação interpessoal com o outro e com o conhecimento em si. E o sistema tem mudado, a forma com que a gente interage com os outros, interage com o mundo, interage com a tecnologia, tem avançado de uma forma que a gente não está conseguindo acompanhar nos estudos. Então, o sucesso cognitivo vem justamente para apontar um lugar que a gente talvez não estivesse olhando dentro da... A epistemologia já aponta isso, mas eu acredito que, em suma, ele vem meio que amarrar toda a teoria que ele vai trazer depois do texto. Faz sentido para vocês? Eu acho interessante, Juliane, essa coisa de que a ideia de sucesso cognitivo ela permite uma abrangência e talvez incorpore até, por exemplo, nós podemos levantar esse questionamento, né? A IA, ela conhece, a IA, ela obtém sucesso cognitivo, né? Então, talvez, assim, a pergunta, começar com sucesso cognitivo, talvez dê um pouco essa dimensão de abrangência, né? Enfim, não sei o que é que vocês, os outros, acham, mas, inclusive, no começo eu falei um pouco sobre sucesso no sentido, digamos assim, gradual, né? Que é assim, por exemplo, se alguém tem uma crença que é claramente falsa, né? Então essa pessoa tem um fracasso evidente, né? Agora tem gente que tem sucesso, só que tem sucesso por acaso, por sorte. Tem gente que tem sucesso, mas um sucesso que tem um mérito, né? Que tem um mérito epistêmico, né? E aí a gente pode discutir o que é que dá, né, a alguém que tem um sucesso cognitivo esse mérito epistêmico, né? Que tipo de habilidade está ali envolvida, né? Que tipo de critério, quais são as virtudes que essa pessoa precisou desenvolver, né? Para que eu possa dizer assim, bem, isso que ela conhece por mérito e não por sorte, né? E aí a gente pode se perguntar também, a IA, ela tem sucesso cognitivo, né? Quer dizer, de fato, tem, talvez ganhe essa abrangência aí. Por exemplo, Juliane, eu estou sempre discutindo com a IA e às vezes assim eu faço certas reprovações a ela. Eu falo assim, é isso que você chama de coesão, né? Essa expressão aqui está se referindo ao quê? Entendendo? Eu fico tipo dizendo, aí ela responde como se ela tivesse fracassado, assim, me desculpe, realmente, entendeu? Assim, tem essa coisa aí, né? Quer dizer, a gente vai meio que avaliando também o quanto aquela inteligência artificial ela está obtendo sucesso. Aí, pô, o Gemini tem tido mais sucesso do que, sei lá, o GPT, né? Então, assim, pô, me frustrei demais, essa IA aqui tá sempre respondendo, eu tô perdendo meu tempo com ela e tal, tá trazendo coisas que não tem nada a ver, coisas externas ao texto e tal, e tal, e tal, né? Então, é isso, assim, tem esse elemento, assim, de reprovação ou de aprovação, tem esse elemento valorativo, sabe? Tem essa carga aí, né? Talvez seja, será que é isso que se traz aí logo no começo?
esse reconhecimento de que a epistemologia tem essa dimensão normativa e tal, entendeu? Eu sinto que a gente não está tendo a nossa última discussão com relação à tradução do texto e tudo mais. Essa semana eu li o texto em inglês, fez mais sentido para mim por conta da questão da tradução. Mas eu percebo assim que, por exemplo, uma das pesquisas que eu estou fazendo aqui é justamente essa conexão de cultura dentro da linguagem, porque é a minha área, certo? Por exemplo, como que a IA precisa se adaptar dentro de um falante da língua portuguesa para um falante da Ásia, por exemplo. E aí eu estou tentando trazer essa coerência em dois mundos. Eu não sei se vocês vão entender. É muito complexo, ainda não cheguei nos resultados que eu queria. Mas essa questão do sucesso cognitivo dentro da IA é muito complicado trazer, porque é apenas uma inteligência que foi alimentada. Eu não sei quão vocês estão a par do cerne da IA. É muito complicado, não posso falar. Porque é justo. Não sei se vocês vão entender. Eu estou fora. Eu moro fora dos Estados Unidos. Eu acompanho um estilo de educação dentro dos Estados Unidos que não tem nada a ver com a cultura que foi dentro do Brasil, por exemplo. Então, eu não consigo culturalmente associar duas coisas e colocar as duas coisas juntas, que eu acredito que é o que o sucesso cognitivo está tentando trazer nesse texto. Eu lendo ele em inglês, eu consigo entender melhor, porque a forma de se expressar dos autores vocês talvez estejam olhando para o lugar errado. Eu sinto que, inclusive nessa discussão, a gente não esteja olhando para o lugar em que era para ter sido olhado. Por exemplo, quando o Oséias fala da questão do ano, eu até anotei aqui, você vive a experiência de um testemunho, certo? Porque alguém te contou. O Oséias deve estar sofrendo para me escutar. Vocês estão conseguindo me escutar? Tá, a questão do ano. Que é uma questão de testemunho e tudo mais. Mas ninguém levantou a questão, eu acredito, mas eu levantei a questão na verdade, não me contaram que eu nasci no ano de 99, que é o meu caso. Me inseriram dentro de um sistema que foi acordado em que a gente viveria pelos anos. Entende? Antigamente, quando não tinha esse registro, porque ainda não tinha esse sistema. Então, a gente tem que começar a analisar onde que a gente está sendo inserido e onde que o nosso conhecimento está sendo inserido e usar a epistemologia que olha para esse conhecimento em como a gente está vivendo ele, entende? E eu estou gritando no meio da cafeteria, perdão. Conclui minha fala, gente. Pode continuar. Agora que eu tô com o fone, vocês conseguem me ouvir bem, gente? Sim. Bom, acho que tem muita coisa para se discutir, né, no que foi falado, mas, assim, em relação ao texto, primeiro, eu acho que a gente tinha duas escolhas, né, eu até falei e acabei esquecendo no último grupo, de colocar ou a versão antiga ou a versão nova do texto, né? A versão antiga, pelo que eu olhei, eu não li essa edição mais antiga, que está traduzida para o português, pela galera lá da UFPEL, né? Ela é, se eu não me engano, baseada num texto de 2012, e esse texto tem essa característica de manual mais introdutória. Tem duas virtudes, né? De ser mais clara, vamos dizer assim, por ser introdutória, uma preocupação com a didática, e tem uma preocupação, um modo de trabalhar histórico, parte lá do Platão, né? O que é conhecimento? Como é que a gente define conhecimento? Pelo menos foi essa a impressão que eu tive. Então, esse modo de proceder histórico e mais parecido com os manuais que a gente tem,
parecem ser as características dessa primeira edição lá da CEP, da primeira não, né, já tinham acontecido algumas edições, mas esse texto de 2012 tem essas características. Agora, esse texto que eu trouxe aqui, ele foi atualizado em 2024, e mais um autor entrou em cena, né? Então, tem uma nova roupagem, um novo modo de trabalhar nesse texto, né? Então, não é assim, agora ele não é não procede de maneira histórica, no sentido de começar lá da antiguidade, vir para o período contemporâneo, mas ele considera, a partir do período contemporâneo, tudo o que já foi desenvolvido sobre conhecimento e tenta classificar isso, né? Então, a gente poderia começar lá dos antigos e chegar até aqui. Os autores do texto aqui, 2024, partem daqui do estado atual das questões epistemológicas, né? O que chamam de estado da arte, não gosto dessa expressão, mas do estado da arte, o que está rolando no mundo sobre epistemologia. Eles partem daí, né? O que tem de mais novo. E aí, então, eles classificam essas questões, classificam esses problemas, as diferentes linhas de pensamento, né? E esse é um outro modo de se trabalhar. Eu, particularmente, acho interessante, os dois modos são interessantes, são frutíferos, né? Mas esse segundo modo, eu acho interessante justamente porque no Brasil a gente não tem a tradição de se atualizar, de conferir as últimas coisas que estão saindo num determinado campo de conhecimento, e isso é uma coisa importante. Não dá para se desconsiderar um problema filosófico sem o debate que gira em torno desse problema filosófico, segundo a minha perspectiva, né? Então, a gente deve considerar que as pessoas estão discutindo, estão tentando resolver esses problemas filosóficos, né? Então, não era só o Platão lá, que era o filósofo da antiguidade, que deu uma definição de conhecimento, mas existem filósofas e filósofos hoje tentando definir melhor o que é o conhecimento, e dado todo o desenvolvimento humano, né, histórico, tecnológico, como a Juliane falou, levando em consideração todas essas coisas, né? Então, as filósofas, os filósofos, hoje, e isso também pode ser problematizado, né? É uma tendência, né, nos Estados Unidos, na Europa, que são os países considerados desenvolvidos, né? Eles ditam um modo de fazer filosofia baseado nessa perspectiva do estado atual da questão, né? Qual modo é o melhor? Depende do teu propósito, do modo, do que você quer fazer, né? Se você quer, por exemplo, eu quero pensar um problema filosófico e eu quero entrar nesse debate, eu quero resolver questões filosóficas, aí nesse segundo ponto, talvez seja interessante a gente ter essa segunda abordagem, né? Se a gente quiser trabalhar desse modo. Se, por exemplo, o meu propósito for lecionar um curso de epistemologia para um primeiro ano da graduação, então talvez seja interessante pegar um manual que começa lá com Platão e depois chegar em todo esse desenvolvimento, né, para as coisas ficarem mais compreensíveis, mais didáticas para os alunos, etc. Então, tudo parte do propósito. E, sinceramente, aqui sendo bem honesto com vocês, eu não fazia muita ideia disso antes de começar a ler o texto, né? Porque eu comecei também ali logo com o início do grupo, né? Mas se vocês, assim, a gente tem duas possibilidades. Nós podemos ler o texto antigo, podemos continuar no texto novo, né? Eu, particularmente, acho que seria interessante partir da ideia de valor cognitivo e partir da filosofia contemporânea, já que a gente começou nesse texto, né? E porque a gente vai ter uma ideia melhor do que se faz hoje em epistemologia, né? O que fizeram na antiguidade, em epistemologia, a gente já tem uma ideia, mas o que se faz hoje, quais são as correntes filosóficas que pensam esse campo, eu acho interessante a gente conhecer a partir disso, mas a gente vai ter que ir devagarinho, né? Tem que usar o método Martinho da Vila, não dá para se apressar muito.
Aí não sei, vocês podem escolher outras formas de trabalhar também. Eu fiz a ideia é fazer um grupo democrático e não ditatorial. Ô Zé, só fiz uma pergunta que assim, tu já tinha familiaridade com esse conceito de sucesso cognitivo? Era uma coisa tranquila para ti antes desse texto? Não tinha contato. Foi a primeira vez que eu vi esse termo. Eu acho que os autores utilizam esse termo para abarcar as diversas correntes filosóficas. Então, veja, lá na antiguidade a gente tem alguns filósofos, né, e a filosofia, infelizmente, foi deixado para trás pelas mulheres, por isso que a gente fala filósofos da antiguidade, né, não filósofas, e não, isso é uma marca ruim na história da filosofia, né, mas eram pouquíssimos filósofos, né, que a gente tem para, na verdade, talvez não sejam tão poucos, né? Mas você pega o Platão, Aristóteles lá e toca em frente, pula a filosofia medieval, a Idade Média, a Idade Moderna, o período áureo da epistemologia, né? Onde o conhecimento é o principal tema, os métodos, a questão do método, etc. Aí a gente tem uma diversidade maior. No entanto, da modernidade para trás, até a antiguidade, eu acho que existe muito menos desenvolvimento em epistemologia do que a gente tem hoje. Se a gente for comparar o que a gente tem hoje, talvez, cara, não sei mensurar isso em quantidade, né? Mas vamos chutar um número: 80% da epistemologia que existe no mundo foi produzida nos últimos anos, digamos. É por isso que meu orientador fala que epistemologia é um inferno, porque não dá para acompanhar tudo, é impossível acompanhar tudo, é muita coisa. E eu acho que esse conceito de sucesso epistêmico tenta resolver justamente isso, né? Toda essa diversidade. Bom, os autores pensam de forma diferente e nos últimos anos surgiu muita coisa, não dá para a gente classificar exatamente o que são essas coisas, mas todos eles visam, desde lá do Platão até hoje, atingir um determinado sucesso cognitivo. Essa ideia sempre está presente na epistemologia. Eu acho que por isso que o termo sucesso cognitivo entra em questão aqui nesse texto. Aí, não, o pessoal gostaria de comentar mais alguma coisa sobre biologia? Eu queria falar só dar uma palavrinha. O Thiago ali levantou a questão sobre o paladar, né? E a primeira coisa que me veio à cabeça ali, lendo, né, esse parágrafo, e o contexto do paladar, porque ele é um exemplo que ele deu, né? Eu pensei no sommelier, que ele tem que ter um paladar refinado, né? Para ele saber a diferença ali, né, dos sabores. Então, isso acho que se enquadra para a gente ter uma ideia, né? Biologicamente, a pessoa também, né, tem que ter essa habilidade e também desenvolver, né, isso. Uhum. Legal. Eu também penso mais ou menos nessa direção, Thaís. Acho que será que se a gente vai desenvolver o nosso paladar, a gente vai ter que ter certos critérios para fazer esse desenvolvimento, e esses critérios, eles são racionais, são cognitivos, né? Como é que a gente vai classificar o que é um bom sommelier se a gente não tiver critérios, né? E se a gente tem critérios, então a gente deve usar a nossa cognição, não são só os sentidos que estão em jogo, né? É também a nossa cognição, a gente visa um sucesso cognitivo, aparentemente, né? Aí tem o Jimmy Carly Watson, que é um filósofo que escreve um livro sobre a história e a filosofia da expertise, da especialidade, né? Ele ele cita alguns estudos que sommelier, dá a entender a ideia de que sommelier seria mais ou menos charlatanismo, assim, porque não tem um critério não existem critérios muito bem definidos, não existe um acordo sobre quais seriam as boas características de um vinho, por exemplo, e se uma pessoa é capaz de desenvolver as habilidades de notar,
e conseguir perceber a nota tal e tal nos vinhos. Então, é uma coisa, segundo esses estudos, né, parece uma coisa meio psicodélica, meio desordenada. Mas, enfim, se uma pessoa usa determinados critérios, ela tem, então, um norte, um sucesso cognitivo em vista, né? É bem interessante essa questão, que estava ali no segundo parágrafo que a gente não leu, né? Aí vocês podem ficar livres para decidir se vocês querem ler esse segundo parágrafo para a gente fechar a primeira parte hoje, ou se vocês querem encerrar já e continuar na próxima semana. Zé, você trouxe uma questão que bem interessante, porque se o sommelier, né, se ele é a própria autoridade que vai definir o que é bom e o que não é, né, então assim, a gente pode discutir aqui se o sucesso cognitivo tem um enraizamento nesse fundo social, daquilo que as pessoas aceitam como autoridade, ou quais são as instituições, ou grupos, ou autoridades que, né, que ganham essa titulação, né, de que aquilo que eles fazem né, de valor, e aquilo que, de certo modo, eles dizem que não tem valor, todos os demais aceitam que não tem valor, né, é, até esse tipo de discussão na literatura. A pessoa fala assim, o que é a literatura? Literatura é o que dizem os especialistas, o que dizem os professores, o que dizem as revistas especializadas, o que dizem os editores das grandes editoras, né? O que é a literatura? A literatura é o que esses grupos e essas instituições, e que isso acaba mudando de época para época, né? Então, o sucesso cognitivo, de certo modo, será que não tem uma vinculação a esses elementos sociais, né? Com certeza. Isso, Marcelo, eu acho que é justamente uma das razões para a gente falar em sucesso cognitivo no sentido amplo, lato, do que falar, por exemplo, que o sucesso cognitivo é apenas crença verdadeira e justificável, né? Porque existe uma pluralidade de sucessos cognitivos e existem todas essas questões sociais envolvidas, e essas questões sociais só foram desenvolvidas nas últimas décadas em epistemologia, né? Então, questões com abordagem feminista, por exemplo, ou questões sobre o testemunho, sobre critérios que grandes corporações utilizam para a publicação de certas coisas, grandes revistas científicas, né? Tudo isso foi mais ou menos negligenciado na história, né? Todas essas questões mais sociais, assim. Então, eu acho que partir de agora para trás pode ser mais interessante nesse sentido, né? Que aí a gente já vai essas possibilidades, né? Porque, digamos, normalmente o grupo começa com ali 15 pessoas, né? E ao longo do caminho a gente vai tendo baixas. E aí chega lá, quando chega no final do grupo, 3 ou 4 pessoas no máximo ali, e infelizmente isso acontece, né? Mas se a gente começa então um grupo de estudos lá pelo Platão, e as pessoas que saíram e não frequentaram mais o grupo vão imaginar a epistemologia, né, como se fosse a definição lá do Platão e discussões em torno da verdade, da justificação, né? Mas existe um mundo além disso que eu acho que a gente tem a chance de ver aqui nesse grupo. Então vocês, o que vocês acham? Vocês querem ler rapidinho essa última parte, voltar na próxima semana, para não ficar muito cansativo para vocês? Por mim, pode continuar. Vocês querem continuar até digamos, ali às 8, né? Aí a gente conclui para ficar o 1.1 lido. O que vocês acham? Beleza? Pode ser, pode continuar. Enfim, Zé, você perguntou por que nós acreditamos
que nós nascemos, no dia que nós nascemos. E eu fiquei pensando, pô, minha mãe fala que eu nasci no dia que eu nasci e diz que ela ainda sabe a hora que eu nasci. Parece que foi 11h05, né? E, Olha só. e aí você quase que levantou um questionamento contra a autoridade epistêmica da minha mãe. Quais razões eu tenho para acreditar que eu nasci realmente nesse dia, nesse horário, né? Passou a questionar a mãe, veja que Aí, heresia, né? não, mas passei Não. brincando, né? Tipo assim, aí eu lembrei de uma frase, eu acho que é daquela Mafalda, né? Que diz assim, contra todas as autoridades, menos a autoridade de mamãe, né? Então, assim, Exceto me mamar. exceto me lá. Então, assim, é um pouco isso, assim, a gente aceita que a nossa mãe nos disse a verdade sobre o dia que nós nascemos, e se ela diz o horário, a gente às vezes tem poucas razões para levantar algum questionamento, alguma dúvida, entendeu? Agora, talvez uma discussão filosófica interessante. Por que é que nós aceitamos de maneira tão tranquila, né, aquilo que o outro disse, no caso, os nossos pais, né, ou certas autoridades, né, os nossos professores, né, o nosso sacerdote, a nossa autoridade governamental. A gente começa, às vezes, a questionar, a gente, né, começa a ver algumas sutilezas, né, ali, né, nessas figuras, e é isso, e é isso, Juliane levantou a mão aí. Você quer falar, Zé? Primeiro, responder ele? Eu acho que só um comentário rapidinho aqui, antes da Juliane. Justamente, eu acho que a mãe, nesse caso, é um café com leite. Não vamos, não vamos questionar a mãe. Vamos usar outros exemplos. Mas veja, perceba que os níveis de conhecimento aqui são distintos, né? Como é que a tua mãe sabe? Ela sabe por um recurso à memória, né? Ela é baseado na memória dela, a justificação. E também, né, como a Juliane havia mencionado anteriormente, existe todo um contexto, né, de contagem de anos, determinadas culturas que dizem que aquele momento era a data tal, a hora tal, e por isso, então, a gente, consensualmente, né, existem certos acordos que baseiam esse nosso conhecimento, né? É objetivo porque é acordado, é feito entre nós, né? Esse conhecimento social, né? E isso é uma base, então, para eu puxar lá na minha memória, né? Que é outra base, por que eu acredito que você, que se eu tivesse um filho, né, que meu filho nasceu em tal ano, né, no caso da tua mãe, tem toda essa base social, né, e na memória dela tem essa recordação feita nessa base social para determinada crença. E você tem outra crença de um tipo diferente que é baseado, então, na palavra da tua mãe, testemunho da tua mãe. Né? Então, veja que é um universo enorme. E perceber esses detalhes, então, é o trabalho da filósofa e do filósofo. Né? Então, e é um trabalho sensacional. Eu fico encantado quando percebo essas sutilezas na realidade. Né? Então, é interessantíssimo mesmo. A Juliane, agora eu passo a palavra para ela, já falei demais, né? É isso, inclusive você deu base para o que eu ia falar agora. Dentro da linguística, tem 2 pontos em que a gente pode estar apontando, que é a minha área, né? Eu sou muito cadelinha da linguística. O primeiro tem a questão da linguística textual que eu posso trazer para o contexto da vida, que é justamente usar a anáfora, que é uma leitura de mundo prévio, para dentro do contexto que você está sendo inserido. E o segundo termo que eu gostaria de estar trazendo para vocês é o ethos discursivo. É uma teoria francesa nova, utilizada, com base em Aristóteles, inclusive, né? Então, Aristóteles vem da questão da oralidade, a gente traz para dentro do textual, em que o ethos, ele traz uma teoria chamada de fiador.
Então, esse fiador, ele traz veracidade para tudo aquilo em que a gente aceita como um cidadão comum. Por exemplo, se eu estou assistindo um programa de TV e eu vejo alguém falando sobre comida, coisa saudável, quem é meu fiador dentro desse discurso? Um nutricionista. Seria aí o Oséias trouxe aquela ideia dentro do texto sobre uma prévia, como é que eu posso falar? Uma prévia noção de um contexto para validar esse discurso. Porque, por exemplo, se ele pensa em ir para a padaria, ele não vai esperar encontrar o advogado dele lá, senão como cliente, mas para atender, ele vai esperar o padeiro, porque a gente tem essa assimilação cognitiva, certo? Então, o ethos discursivo é basicamente uma muleta que eu uso para poder afirmar alguma coisa, trazer uma certa veracidade para dentro do meu discurso. Então, por exemplo, quando eu tenho uma Bíblia e eu não preciso falar que eu sou cristão, eu estou usando a cognitividade do meu interlocutor em assimilar que eu sou cristão só por ele me ver com a Bíblia. Eu posso não ser cristã, mas eu estou com a Bíblia, então eu estou afirmando algo que eu nem saiu do meu discurso, entende? Eu adoro falar sobre isso. Enfim. Então, é daí de onde vem um pouco a nossa aceitação daquilo que é um discurso válido para um discurso não válido. A gente tem essa muleta, infelizmente, que acaba manipulando o discurso. Dentro da teoria da linguística, isso se chama ethos discursivo. É muito mais deep, eu falei aqui de uma forma mais rasa, para vocês se familiarizar com o termo. Tá desligado aqui. O conceito que você mencionou é ethos discursivo, isso? Ah, legal, vou dar uma olhadinha depois, porque pode me ajudar, por exemplo, a entender por que pessoas tomam certas autoridades como autoridade, né, mesmo sendo as piores possíveis em determinados campos, né? Então, você mencionou o exemplo ali da Bíblia, né? Por que a pessoa, às vezes, acredita mais no que o pastor dela fala, ao invés de acreditar no especialista que diz que ela tem uma doença, né, etc., e ela acredita que o pastor, mais um pastor que falou que Deus vai curar e tá beleza não tratar, né, por exemplo. Claro que aqui eu estou sendo um pouco malévolo, não espero que nenhum pastor faça isso. Talvez eu não esteja sendo muito caridoso, né, mas enfim, é interessantíssimo. E aqui em relação é isso, me interessa esse ethos discursivo da linguística, que você mencionou justamente por isso. E talvez a psicologia tenha algumas explicações, né? Seria interessante dar uma olhada nessas. Que aí entra o conceito de autoridade em questão, além do conceito de especialidade, né? Por que alguns especialistas são tomados como autoridade e outros não? Né? Por exemplo, né? Ou por que a gente toma a mãe da gente como autoridade ou não? Interessante. Acho que, deixa eu ver, o colega levantou a mão aqui. Ah, não, acho que foi a mensagem que chegou, né? Ok. Gente, então, falta 15 para as 8, o que vocês acham? A gente termina o 1.1? Sim? Ok, então vamos terminar, né? Tentar não analisar muito essa parte, porque acho que o essencial a gente já discutiu, né? Mas vamos lá. Algumas controvérsias recentes relativas aos objetos do sucesso cognitivo dizem respeito às relações metafísicas entre os sucessos cognitivos de vários tipos de objetos. Então, além de existir essa classificação dos objetos que vão ter sucesso cognitivo, existe a relação entre eles, né? E aí a gente complica um pouquinho mais as coisas, né? Sucesso cognitivo de um processo envolve algo além do sucesso cognitivo de cada estado, na sucessão de estados que compõem a execução desse processo. Aqui, essa parte, eu estava pensando em todo e partes, né, a chamada meriologia, né, relação entre todos e partes. Bom, será que um processo, ele é bem sucedido, vamos dizer assim, em virtude das suas partes estarem funcionando bem e todas as partes estarem funcionando bem? Ou será que pode ser que existam algumas partes falhas e mesmo assim
o procedimento, o processo seja bem sucedido, né? Então, vamos dizer, pegar o exemplo ali do Igor, né, que estava mencionou o tribunal, etc. Bom, existe um processo, um modo de proceder no direito que diz como os júris, por exemplo, devem proceder, né, devem agir, etc. E pode ser que alguns desses júris eles tomem decisões baseadas em preconceitos, mas a maioria fez uma decisão mais ou menos ajuizada, né, com base em razões, etc., avaliou os dois lados da questão, né, e optou por condenar uma pessoa. Bom, será que me corrija se eu estiver errado, né, todo o jurado, não sei se é assim que fala, mas todas as pessoas que faziam parte do jurado ali, né, que vão decidir se uma pessoa vai ou não para a cadeia, digamos, elas têm que estar funcionando direitinho para que o juízo, no final, né, todo esse processo que a gente chama de julgamento, ele seja bem sucedido, ou será que mesmo algumas pessoas falhando, a gente vai ter um julgamento mais ou menos justo, porque o processo garante isso, né? Então, acho que esse é um exemplo que dá para mencionar nesse caso, né? Então, relação entre todos e partes. Aí ele segue aqui. O sucesso cognitivo de um estado mental particular ou de um ato mental particular, são categorias diferentes, depende de sua relação com o processo maior no qual existe, né? Será que uma inferência que eu faço dentro da minha cabeça, ela depende das suas partes, né? Ou será que algumas dessas partes elas podem falhar e eu chego ao sucesso cognitivo da mesma forma, né? Eu vou comprar pão com base em razão nenhuma e por acaso tá lá, o padeiro tá lá e me vende pão, né? Então eu vou ser bem sucedido cognitivamente, mesmo assim. A questão nesse caso, o sucesso cognitivo de uma organização é construído meramente pelo sucesso cognitivo de seus membros ou é algo além de sucessos individuais, né? Um grupo de cientistas, mesmo que alguns cientistas não estejam trabalhando bem, né, não sejam bons cientistas, etc., será que o grupo de cientistas, ou a organização ali, digamos, ela pode chegar no sucesso cognitivo, né, ou todo mundo tem que estar trabalhando direitinho? O sucesso cognitivo de um agente doxástico é completamente explicável em termos dos sucessos de seus estados doxásticos ou vice-versa. Então, aqui surgiu um daqueles palavrões, né, filosóficos, que é a palavra doxástico, né? Doxástico vem de doxa, que é a opinião, né, do grego, e hoje a gente traduz também por crença, né? Então, aqui, vejam só, será que para uma pessoa, né, nós, cada um de nós, né, será que eu, enquanto um agente doxástico, um agente que acredita em coisas, né, tem certas crenças, né, será que um agente doxástico é completamente explicável em termos do sucesso dos seus estados doxásticos, né? Será que eu posso ser bem sucedido nas minhas crenças, baseado, então, no sucesso de cada uma dessas crenças, como é que isso funciona, né? Ou se é o contrário, se são as crenças que são bem-sucedidas baseadas nas minhas virtudes, né? Que é outra face, né? O agente e a crença dele, qual que influencia qual e o que vai determinar o sucesso cognitivo, né? E, de qualquer modo, que tipos de estados doxásticos existem em relação a que tipos de sucesso possível eles são avaliáveis. Aqui tem uma questão interessante, né, que é, bom, a pergunta o que é uma crença, né? Como é que a gente define crença? Será que a crença, e quais são os tipos de crença que existem, né? A crença plena, daí tem 3 conceitinhos aqui que eu acho que mais na frente vai aparecer aqui que os autores trazem, né? Eu posso acreditar plenamente em algo, né? Ter certeza de algo, né? Eu tenho certeza que, por exemplo, já escureceu aqui em Jaraguá do Sul. Estou absolutamente certo disso, né? Então, aceito isso como verdadeiro. Eu posso ter graus de crenças, né? Digamos que eu acordei agora há pouco, está tudo fechado em casa e eu não sei que horas são. Mas eu acho, né? Eu tenho uma desconfiança de que já escureceu. Eu tirei uma soneca. Eu acho mais ou menos que deve ser umas 6h30, 7 horas, né? Uma crença, digamos, que eu tenho. Bom,
Então, eu tenho um grau, eu não tenho uma certeza completa, absoluta, mas eu tenho algum grau de certeza. Ou simplesmente eu posso suspender o juízo. Eu posso falar, olha, eu não sei, eu não vou tomar partido nessa crença, porque eu não tenho nenhuma boa justificação para isso, né? Então, eu faria, nesse caso, a chamada epoqué, né? Eu suspender o juízo quando não tem justificação, né? Então, ah, são graus distintos de crença. Eu posso suspender o juízo, posso acreditar com um grau de certeza, eu posso estar plenamente convicto, plenamente certo daquilo que eu acredito, né? Então, são tipos diferentes de crenças, e a epistemologia, então, vai tratar também disso, né? Aqui ele está dando um panorama muito geral de todas essas questões, né? E de qualquer modo, continuando no texto, né? E, de qualquer modo, que tipos de estados doxásticos existem em relação a que tipos de sucesso possível eles são avaliáveis, né? Quais são os estados de crença possíveis, né? Será que eu posso criar um conceito diferente, né? Para coisas que são crenças, coisas que se parecem crenças, mas não são, né? E assim por diante. Esta última disputa tem sido especialmente desenvolvida nos últimos anos, como alguns epistemólogos, com alguns epistemólogos considerando as crenças como metafisicamente redutíveis a altos graus de confiança, né? Então, alguns filósofos vão tomar partido, vai falar, eles vão falar, só é crença aquilo que tiver um alto grau de confiança, né? Enquanto outros consideram as crenças como metafisicamente redutíveis a crenças cujo conteúdo contém um operador de probabilidade, né? Então, essa outra galera aqui, esse grupo de filósofos, considera que a gente pode ter, sim, probabilidades nas crenças. Não precisa ter um alto grau para acreditar em algo, né? Um alto grau de confiança. E outros ainda consideram as crenças e graus de confiança como fenômenos relacionais mais distintos, né? Então, existe um outro grupo de filósofos, um outro grande guarda-chuva, né, que vai considerar, então, que essas crenças têm graus de confiança como fenômenos relacionados, né? Algo nesse sentido. É uma corrente que eu não, sinceramente, não conheço bem. Na verdade, nenhuma dessas correntes contemporâneas eu conheço bem. Eu tenho uma ideia de alguma coisa que elas possam ser, mas aqui o autor, então, ele está trazendo esses diferentes problemas filosóficos, as diferentes correntes filosóficas, e está dando nome, vamos dizer assim, aos bois ontológicos, né? Quem são as pessoas que acreditam em algo, ou melhor, quais são as coisas que podem ter sucesso cognitivo, o que é essa coisa que se chama sucesso cognitivo, quais são as correntes filosóficas que trabalham com esses que trabalham sob o guarda-chuva desses conceitos, né? E a gente vai classificar, então, dar nomes para essas diferentes correntes filosóficas, né? Conforme o modo que eles pensam, os argumentos que eles têm, assim por diante. Essas classificações, é claro, elas são sempre, às vezes apresentam problemas, como, por exemplo, a classificação racionalismo e empirismo, né? Vai ver lá que nem todo racionalista vai ser aquele cara que acredita piamente na razão, e, contrariamente, o empirista nem sempre vai taxar a razão, o entendimento, né, como utópico, uma coisa que não dá para descobrir coisas só por meio da razão, etc. Enfim, são classificações, elas são gerais, mas elas podem nos ajudar a compreender, então, o que se faz em epistemologia durante esses mais de 2,5 milênios de filosofia, né? Gente, então, gostariam de comentar alguma parte aqui desse último parágrafo que a gente leu? Ou, em geral, né? Não? O que vocês acham? Finalizamos por aqui ou continuamos? Aqui faltam 2 parágrafos para terminar 1.1. Eu estava me enganando, achei que faltava um parágrafo só. Quando faltavam 3, né? Então, a gente leu mais um, faltam 2 ainda.
Eu acho que a gente pode dar continuidade no outro dia. Isso. O que vocês acham? Que já é o quê? Umas 8? Estamos com Isso. 2 horas. Já faz 2 horas que a gente está. E eu acho que foi uma discussão boa. Eu acabei de fazer aqui a capa. Vocês não vão conseguir ver, daqui a pouco eu mando lá para vocês. Fiz já a capa do vídeo do YouTube. Coloquei assim, Legal. epistemologia, e aí em letra menor sobre sucesso cognitivo, que hoje foi a discussão da noite. Acho que foi aquilo que mais fez a gente quebrar a cabeça. Não sei se vocês concordam, assim, se teve outro tema, outro assunto, mas eu achei que essa foi a discussão principal aí desses poucos parágrafos de hoje, mas não foram poucos, mas ao mesmo tempo geraram uma série de reflexões, de questionamentos, né, que não se resolvem num encontro, né, ficam em aberto para a gente pensar e para a gente retomar, né, na próxima semana. Com certeza. Acho que foi bem produtivo. Então, eu havia falado que eu estudo mais utilizando esse método analítico, né? Se preocupar com as partes, a gente estava falando de todo e partes ali no texto, né? É justamente a gente tentar compreender o máximo possível do que está sendo dito em cada uma das frases que compõem o parágrafo, cada um dos conceitinhos que são difíceis e que a gente não compreende, tentar entender eles, mesmo que seja um entendimento inicial, né, para depois esclarecer mais no decorrer do texto. Então, eu acho muito frutífero esse tipo de leitura. Ela demora mais, a gente não conclui o texto rapidinho, né, pode ser que a gente fica... Já passei dias lendo um parágrafo, tentando entender um parágrafo lá do Frege, né, do Gottlob Frege, um dos pais da filosofia analítica. Eu não entendia de jeito nenhum, mas com o tempo, buscando bibliografia auxiliar, etc., eu consegui entender, né? Então, a ideia é justamente compreender mais do que ler muitas coisas, né? A gente pode ler muitas coisas, mas não compreender o que está lendo. Isso é um risco que muitas vezes a gente corre, né? Então, tá certo, gente. Ficamos por aqui, já são 7h59, né? Então, fiquem bem, um abraço para vocês. Eu espero que todo mundo continue comparecendo, né? Não vão dar baixo, por favor. Tá bom? Um abraço, obrigado a todo mundo pelas questões. Obrigada. Boa noite. Esclarecimentos. Boa noite. Boa noite.